Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Pois é, pessoal, chegamos aqui na nossa penúltima videoaula aí do seu curso de AutoCAD 2016. Aí, meus sinceros parabéns mais uma vez, né, por você ter chegado até aqui na nossa aula aqui de número 37. Esperamos aí de coração que esse material, né, ele esteja aí te auxiliando, esteja te ajudando aí nos seus conhecimentos do AutoCAD, tá bom? Meus amigos, é o seguinte, na aula de hoje eu vou comentar com vocês a respeito aqui de blocos dinâmicos ou blocos inteligentes, tá? Então, em um primeiro momento eu vou mostrar para vocês aí alguns macetes, né, alguns conceitos, né, pessoal, perdão, a respeito aí da funcionalidade, né, da importância de você trabalhar com blocos dinâmicos. Como eu comentei também ali na aula passada, praticamente para mim passar para vocês aí todos os macetes, todas as técnicas relacionadas a blocos dinâmicos, praticamente eu teria que elaborar um curso exclusivo só para isso. E que nós também vamos fazer aí em breve, tá? Então, basicamente na aula de hoje eu vou mostrar para vocês ali algumas técnicas, alguns macetes, e em cima dessas técnicas e em cima desses macetes eu tenho certeza que aí com a sua criatividade, com o seu conhecimento na sua área de atuação, você vai poder produzir, né, eu não tenho dúvida nenhuma, centenas e milhares de tipos de blocos, tá bom? Ali através dessas informações que eu passar para vocês. E em um segundo momento, né, dentro dessa mesma aula, eu vou mostrar para vocês como produzir, né, aliás, como ajustar os blocos quando você baixa um bloco específico da internet, tá bom? Ou seja, dentro da pastinha tema da aula 37, eu deixei esse arquivo aqui, que é o projeto que nós desenvolvemos, tá? Apenas como exemplo, vou usar ele como base. Eu trouxe também, ó, está aí dentro da pastinha tema da aula 37, o template, né, que nós estamos concluindo aqui no nosso curso. Ou seja, o bloco inteligente, pessoal, eu vou inserir dentro do meu template, tá? Então, toda vez que você for criar um bloco novo, que você for inserir um bloco novo no seu projeto, procure inserir dentro do seu template. Porque o que vai acontecer? Obviamente, quando você vir aqui selecionar, ó, os seus blocos, você terá uma vasta biblioteca de blocos para inserir no seu projeto, tá bom? Então, nessa aula de hoje eu vou pedir para que você abra aí os seus templates que você está desenvolvendo, ou então que você abra o template que está dentro da pastinha tema da aula 37, tá bom? E também você vai observar aí dentro da pastinha tema da aula 37 que tem alguns blocos, eu deixei acho que 3 ou 4 blocos ali, para mostrar para vocês aqui mais para o finalzinho da aula como fazer o ajuste de escala quando você pega um bloco emprestado do professor, né, ou quando você vai lá na internet e faz o download, e aí você vai olhar, na hora que você insere o bloco no seu projeto, o bloco está parecendo uma pulguinha, ou então ele está gigantesco aí em relação ao seu projeto. Então eu vou explicar todos esses procedimentos na aula de hoje. Dado aí, né, os pequenos recadinhos, então vamos lá. Eu vou pedir para que você pegue o projeto, tá? Como base aqui, ó, eu vou selecionar ele e vou usar um Ctrl C, que na verdade, ó, é a mesma opção que nós temos aqui, ó, no clipboard. Aqui, ó, você tem copiar, aqui você tem recortar e aqui você tem as opções para colar, tá? Você tem vários tipos de modos de colar também, tá? Então, ó, selecionou, você pode apertar um Ctrl C, que na verdade é exatamente esse mesmo comando aqui, ó, o copy clip, tá bom? E aí, como o nosso template ele basicamente possui as mesmas layers, não tem problema de eu fazer esse procedimento, tá? Ó, eu venho aqui, ó, dentro do meu template agora e aqui eu dou um Ctrl V, tá bom? Posiciono aqui o meu desenho e colo aqui. Por que eu comentei com vocês que não tem problema? Porque dependendo do projeto que você trouxer para dentro do seu template, na hora que você usar o Ctrl C e Ctrl V, automaticamente virá novas layers aqui para o seu projeto, ou seja, a sua layer também vai ser inserida, né? As layers que vieram embutidas no seu projeto para dentro do seu template serão embutidas, e também estilos de textos e estilos de cotas, tá bom? Então tome um pouquinho de cuidado com isso, né, de usar dessa forma. Eu vou explicar na próxima aula um sistema aí mais seguro de fazer esse procedimento, de trazer layers, de trazer textos, estilos de cota de uma forma mais segura aí para dentro dos seus templates, tá bom? Bom, de qualquer forma, eu estou usando esse objeto aqui, como eu comentei, para fazer aí a exemplificação na aula de hoje. Pois bem, mas o que seria então blocos dinâmicos? Bom, você pode observar que a gente, né, criou um bloquinho aqui que foi a nossa simbologia
de nível, né? E aí toda vez que a gente tem um novo projeto, que a gente for desenvolver aí uma nova casa, basta vir aqui, ó, dentro do nosso template e de insert, a gente vem aqui e encontra o nosso bloquinho, tá? E os blocos dinâmicos, ele na verdade é o mesmo tipo de bloco, porém você vai utilizar um bloco de forma que ele sirva para qualquer tipo de projeto e para que ele sirva também em vários posicionamentos nos seus projetos. Por exemplo, ó, aqui nós temos uma janela na área de serviço, está mostrando uma janela de 1,5 m, mas eu posso usar esse mesmo bloco para colocar ele numa parede aqui com um vão de 2. Ou eu posso usar esse mesmo bloco aqui, ó, para ser visto em corte ou para ser visto em vista, tá bom? Ou seja, então a gente vai criar blocos inteligentes que eles se adaptam a vários tipos de projeto e a vários posicionamentos no projeto. Outro exemplo, por exemplo, você tem aqui o banheiro, você vem e desenha, por exemplo, um vaso sanitário, você vai lá, faz o bloquinho, você pode pegar esse vaso sanitário e transformar ele em um bloco inteligente, de forma que ele sirva para a planta, ele sirva para ser visto em corte e sirva também para ser visto aqui nas vistas, nas elevações, tá bom? Então, para isso que servem os blocos inteligentes. E também para uma outra infinidade de situações, conforme, como eu comentei, em cima aí da sua criatividade, do seu talento também, tá? Então, eu vou passar algumas técnicas e eu tenho certeza que na hora que você entender as técnicas, você vai falar assim, puxa vida, então eu posso fazer isso, então eu posso fazer aquilo, entendeu? Então, vai ser a chave do seu conhecimento para produzir aí qualquer tipo de bloco aqui no AutoCAD. Bom, então, pessoal, como exemplo, vamos usar essa janela aqui, ó. Tá? Essa daqui de 1,5 m. Ó, eu vou selecionar a cota e a janelinha, vou fazer aqui um comando para copiar e vamos deixar ela aqui um pouquinho de lado, ó, tá bom? Para a gente transformar em um bloquinho. Eu posso até pegar aqui já, ó, rotacionar esse objeto, ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui, tá bom? Essa cota aqui, ó, eu posso deletar ela, tá? Para a gente ter uma ideia. Bom, basicamente aqui é uma janela simples, tá, pessoal? Mas eu poderia, né, de fato, desenhar aqui uma janela muito mais bem detalhada, colocar aqui, ó, nas laterais molduras aqui, ó, tudo bonitinho, tá? Colocar fechadura, separação de vidros. Isso daí, como eu comentei, também vai aí do seu talento e da sua criatividade, tá? O desenho que você fizer aqui, ele será salvo como bloco, então você pode fazer o detalhamento, fazer algo aí conforme você necessitar. E também, obviamente, conforme a escala do seu projeto. Porque se você for fazer um projeto numa escala 1:100, obviamente que detalhes não serão apresentados ali, por exemplo, em impressões, tá bom? Ó, fiz aqui, ó, as 4 linhas que estão com a nossa layer chamada esquadrias. E essa da lateral, ó, está com a layer chamada alvenaria, tá bom? É importante deixar aqui, porque aí depois quando você for usar esse bloco, você não precisa fazer, ó, essas linhas aqui da parede, ó. Tá bom? Aí na hora que você inserir a janela, automaticamente ela já estará com a layer aqui, ó, correta, chamada alvenaria, tá bom? Vamos lá, clicamos aqui, ó, Insert. Como nós vamos incrementar ou inserir esse bloco dentro do nosso template, então nós vamos vir aqui, ó, em Create Block. Vamos dar um nome, vamos colocar o nome dele de janela simples, tá, ó? Dessa forma, deixa eu ajustar aqui o textinho. Precisamos de um ponto base, o nosso ponto base, ó, vai ser aqui, tá bom? Precisamos selecionar os objetos, selecionamos, apertamos o Enter. O nosso bloco é em metros, clicamos em OK. Ó, ele já veio direto para o editor, pessoal, porque ali na minha janela da criação do bloco eu selecionei, deixa eu fechar aqui o editor de blocos, vou descartar. Na hora que eu criei aqui o bloco, ó, Create Block, eu marquei essa opção aqui, ó, Open em Block Editor. Tá bom? Então, quando eu selecionei, dei um OK aqui, automaticamente abriu o editor de blocos, tá bom? Ó, vou pegar esse bloquinho, dou 2 cliques nele, aparece aqui, ó, janela simples, dou um OK para voltar para o editor de blocos. Então, tá aqui o nosso bloquinho. As linhas de alvenaria, pessoal, elas aparecem em preto aqui, porque nós estamos no editor de bloco. Como o fundo é mais claro, então o AutoCAD faz a reversão aqui, né? Ele faz uma compensação, tá? Ó, primeira dica, quando você estiver aqui dentro do editor de bloco, o seu bloco preferencialmente tem que estar aqui, ó, nesse cantinho, no ponto absoluto 0,0. Se essa simbologia estiver te atrapalhando, você vem aqui, ó, em View, Display, UCS Icon,
o icon, né? E tá on aqui, ó, você põe off. Aí ele desaparece. Ele está apenas oculto, tá? Mas o ponto 00 continua aqui ainda. Muito bem. Aqui no editor de blocos, ó, pessoal, ó que legal. Vocês têm as mesmas ferramentas que nós vimos ali na aula passada, ó, de parametrização, de tolerâncias dimensionais, tudo aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, de manusear os parâmetros. Ou seja, aqui no editor de blocos, pessoal, você pode desenvolver o seu bloco do jeito que você quiser. Com restrições, com cotas, com números, com textos, com valores, tudo bonitinho. Fez qualquer alteração aqui, na hora que você fechar aqui, você vai salvar o bloco. Ou você pode vir aqui, ó, em Save As e salvar como, tá bom? Ou simplesmente Save Block para salvar. Tudo bem? Então, essa tela aqui é para você produzir o seu bloco livremente. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma janela que eu consiga usar ela em planta, eu consiga usar ela em corte e também consiga usar ela em vista, tá bom? Vamos usar como base essa janelinha. Logo mais aqui do lado, pessoal, vocês têm essa palheta, né? E onde você tem aqui algumas informações interessantes, ó. Você tem aqui, ó, restrições, você tem aqui, ó, as ações relacionadas aqui a restrições lineares, você tem ações e você tem parâmetros. Basicamente, nessa aula nós vamos usar essas duas abas aqui, ó, Actions, que é ações, e parâmetros, tá bom? Pode deixar, ó, essa janelinha aqui do lado. Se por acidente você vir a fechar ela um dia, você vem aqui e clica aqui, ó, Altern Palettes. Clicou aqui, ela volta ao normal. As mesmas ferramentas que você tem aqui, ó, em Action e Parameters, você tem aqui, ó. Tá bom? Ó, na mesma abinha aqui em cima, ó. Você tem o Move, o Stretch, o Polar. Onde você vê esse trovãozinho aqui, pessoal, trata-se de um comando que possui uma ação lógica, tá bom? É o mesmo comando Stretch, é o mesmo comando Move, tudo que você conheceu no começo do curso. Porém, quando tem um trovãozinho, ele é uma ação e você já vai entender na sequência da aula, tá? Pode deixar aqui um pouquinho de lado. Deixa eu até colocar um pouquinho mais para cá, para facilitar a visualização de vocês. Opa, deixa eu desencaixotar ela aqui. Que ela acabou encaixotando sem querer. Vou deixar aqui, ó, tá bom? Ó, e aqui, ó, eu vou pedir para que vocês venham e acionem a palheta de propriedades. E pode deixar as propriedades, pessoal, aqui, ó, fixa desse lado, porque nós vamos fazer várias manipulações e, consequentemente, nós já vamos ajustando aqui, ó, nas propriedades. Combinado? Então, vamos lá. Bom, quando você vai produzir um bloco e você já parte do princípio que você precisa de 3 vistas desse bloco, planta, corte e vista, então automaticamente você precisa de 3 modos de visibilidade, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, primeiro parâmetro, então que a gente precisa é visibilidade, não é isso? Então a gente vem aqui na opção Visibility, pego a opção e colo em qualquer local próximo do meu bloquinho. Aparece aqui o nome Visibility. Na verdade, isso daqui, pessoal, funciona como um menu. E na hora que eu visualizar o bloco, eu vou clicar nessa alça azul mais claro e vai descer um menu para me selecionar qual tipo de vista que eu quero naquele exato momento, tá bom? Então eu dou 3 cliques nesse objeto, vai surgir uma janela, ó. E aqui eu tenho os estados de visibilidade, ó. Eu tenho por padrão Visibility State 0. Aí eu venho aqui e dou um renome para ele. Eu vou colocar aqui, ó, vista em planta. Tá bom? Clico em New, que é um novo. E aí eu vou colocar esse aqui, ó, vista em corte. Tá bom? Clico em OK. Vamos acionar mais um, ó, e coloco aqui, ó, vista em elevação ou vista frontal. Vamos colocar vista frontal. Vamos colocar aqui, ó, vista frontal. Bom, então nós temos 3 estados de visibilidade, ó, vista frontal, corte e planta. Ó, pode selecionar aqui a planta, pessoal, e deixa como corrente, tá bom? Clico em OK. Ó, observem aqui, ó, que o nome Visibility está aqui. Quando a opção está aqui, o painel Visibility ele é acionado. Dessa forma aqui, ó, você faz esse ajuste. Bom, eu vou pedir para que vocês selecionem esse objeto, cliquem com o botão direito do nome e vamos renomear esse parâmetro aqui, ó, tá? Ó, você pode digitar aqui diretamente, eu vou colocar aqui, ó,
visibilidade. Tá bom? Fiz apenas uma alteração no nome dele aqui, ó. Muito bem, o raciocínio é o seguinte, pessoal. Se eu estou aqui, ó, na minha vista de planta, ó, eu tenho um seletor aqui, ó, estou na vista de planta. Então eu vou produzir todo o meu bloco em planta. Quando eu alterar aqui, ó, para corte, eu tenho que produzir todo o meu bloquinho no posicionamento de corte. Tudo bem? E quando eu estiver aqui, ó, na vista frontal, eu tenho que produzir todo o meu bloquinho olhando ele de frente. Essa é a lógica aqui do Visibility, tá bom? É a lógica mais prática para esse exemplo aqui desse bloco que estamos usando. Muito bem, agora nós vamos inserindo aqui, pessoal, alguns parâmetros e nós vamos definindo algumas ações. Bom, eu quero usar esse bloco, ele em planta, em vários tipos de projetos. Então eu preciso de uma janela que ela se adapte aqui, ó, a vários tamanhos de vãos e que também ela se adapte a várias espessuras de parede. Não é verdade? Ó, eu tenho aqui uma parede, ó, dist, eu tenho uma parede aqui com um total, ó, de 20, tá bom? Então eu quero que ela caiba numa parede de 15, quero que caiba numa parede de 30, numa parede de 40 e assim por diante. E que também essa mesma janela sirva para vários tamanhos de vãos. Legal, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, primeiro parâmetro, nós vamos vir aqui, ó, parâmetro linear. Ou seja, eu vou clicar aqui nessa ponta, vou clicar aqui, ó, eu tenho um primeiro parâmetro chamado distance, tá? Clico nele, ele vai ficar aqui com o grip, botão direito e renomear. E vamos colocar aqui o nome, ó, comprimento, tá bom, ó? É importantíssimo, pessoal, renomear todos os parâmetros, tá? Comprimento, ó, já fiz esse ajuste. Aí eu vou vir aqui também, linear, e vou fazer um outro parâmetro aqui, até aqui, e vou colocar aqui, ó. Tá bom? Esse aqui, ó, eu vou renomear ele e vou colocar espessura. Deixa eu apagar a palavra distância aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho um parâmetro chamado comprimento, um chamado espessura e um outro chamado visibilidade. Observem que aparece essas exclamações aqui, ó, amarelinha, significa que esses parâmetros não têm nenhuma ação, nenhuma funcionalidade ainda. Pessoal, para efeito de segurança, o que eu peço para que vocês façam? Salvem o bloco, ó, já fizemos algumas poucas alterações, salvem o bloco, que se chama janela simples. E também salve o template. Vem aqui, ó, e salva o template, porque ele está dentro do seu template. Tá bom? Para você não perder essa informação quando você fechar o AutoCAD e abrir novamente. Combinado? Bom, agora nós vamos dar uma ação, né? Então, para esses parâmetros, ó, eu venho aqui em Action. Eu preciso de uma janela que ela se estenda em vários comprimentos de vãos, como eu comentei com vocês. Então, eu preciso de uma função de stretch, de elástico. Tá? Eu pego uma ação stretch. De imediato, toda a ação que eu pego, o AutoCAD me pede um parâmetro. O meu parâmetro é o parâmetro comprimento. Então, eu seleciono. Tá bom? Agora, ó, observem aqui que acendeu uma bolinha vermelha em volta dessa alça. Ou seja, essa aqui é a minha seta ativadora. Para que lado que eu vou esticar o meu objeto. Se eu colocar o mouse para cá, ó, acende-se essa de cá. Tá bom? No nosso caso é essa aqui, ó. Então, você vai marcar, ela vai ficar vermelha e aí você clica. Tá bom? Agora o AutoCAD está te perguntando qual parte do objeto que você quer utilizar o comando stretch. Então, no nosso caso, ó, é essa ponta aqui, ó. Eu abro essa janela pontilhada. Tá bom? Agora ele está me perguntando o que é que você quer esticar junto com essa parte do seu objeto. Bom, eu quero o visibility, eu quero a alça e eu quero a ponta da janela. Então, eu venho e pego todos esses objetos, ó, ao mesmo tempo. Tá bom? E aperto Enter. Ó, observem só que apareceu aqui a função, ó, stretch para esse parâmetro, tá bom? Selecionem aqui, pessoal, ó, onde está a palavra comprimento e observem que nós temos duas alças. Então você vai descer aqui, ó, bem aqui na sua janelinha de propriedade, você tem aqui, ó, number of grips, tá o valor 2, você vai vir e colocar 1 para ficar apenas uma alça desse lado de cá. Combinado? A mesma coisa, ó, vou apertar o ESC, não se esqueça de apertar o ESC, seleciono outro parâmetro, e aí eu venho aqui também e faço já esse ajuste, ó, grips, altero para 1, tá bom? Para ficar apenas uma alcinha aqui, ó.
Aí eu aperto o ESC, ó. Agora eu preciso de mais um outro parâmetro, tá? Porque esse aqui já está funcionando para cá, tá bom? Vamos fazer um teste, ó. Vamos salvar e vamos testar o bloco, ó. Clica aqui, ó, em Test Block. Você vai entrar numa tela agora de teste, vai dar 2 cliques rápidos no scroll do mouse, ó, vai afundar o scroll 2 vezes e aí você tem o bloquinho. O bloquinho ele ainda não está funcionando, pessoal. Para ele funcionar, você precisa selecionar. Quando você selecionar, veja o que aparece. Ó, apareceu a alça Visibility e aí você tem, ó, vista em planta, vista em corte e vista frontal. Obviamente que elas ainda não estão funcionando, tá? Ó, você pode mudar aqui que não vai acontecer nada, ó. Tá bom? Colocamos aqui, ó, em planta. Na vista planta, nós já temos uma ação, que é essa alça aqui, ó. Tá? Então eu posso pegar a minha janela, olha só que legal, e estico ela para o local que eu quero. Na hora que eu estico, o botãozinho do Visibility veio junto, porque a gente selecionou com aquela janela verde, tá? Então essa janela ela serve, ó, para vários tipos de projetos, ó. Tá? Então eu tenho uma janela de 1,5 m, eu venho aqui e coloco. Eu tenho de 1,80 m, tenho de meio metro, ó. Ela já serve para qualquer tamanho de vão. Legal, né? Fez aqui, ó, a conferência, você está aqui, ó, na parte onde você está visualizando, tá bom? Então você vem aqui, ó, fechar editor de bloco, né? Aliás, o teste de bloco, tá bom? Você vai fechar. Vou voltar aqui, ó, para o projeto que nós estamos, tá? Aqui é o editor, tá bom? E agora nós vamos dar um outro parâmetro para esse. Um parâmetro de stretch também, porque eu quero esticar essas linhas para que elas acompanhem aí as espessuras de parede. Porém, pessoal, só um detalhe. Essas duas linhas que estão no centro, elas estão simétricas. Ou seja, elas estão perfeitamente no centro. Se eu usar o stretch em todas essas linhas, esta linha, essa e essa, esticarão para baixo e ficará longe dessa primeira. Então não é o que a gente quer no momento. Eu quero esticar apenas as linhas laterais e essa de cá. Tá bom? Então eu pego aqui, ó, stretch, seleciono esse parâmetro espessura. A minha alça ativadora, ó, é essa daqui, eu clico. Agora o AutoCAD está perguntando, o que é que você quer esticar? Então eu vou esticar aqui, ó, é essa parte aqui, ó, venho com cuidado com a janela azul, ó, e clico aqui, ó, tá bom? Agora o que você quer esticar juntamente com essa linha? Eu quero esticar tudo isso daqui, ó, o Visibility, o outro parâmetro de baixo e essa linha aqui, ó, essa linha e essas linhas de cá, tá? Então selecione aqui, ó, dessa forma, ó, deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem, ó. Tá bom? E aí eu clico, aperto o Enter. A função desapareceu aqui, ó, e eu tenho aqui a opção Stretch 1. Tá bom? Vamos fazer um teste. Salvo o bloco, teste block. 2 cliques no scroll do mouse, ó. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho o Visibility, que é a vista de planta, tá? A vista de planta tem 2 parâmetros, o de esticar e o de alongar aqui, ó. Então quando eu clico, ó, eu consigo esticar a minha parede e encurtar ela, ó, para o tamanho que eu desejo, ó. Tá bom? E eu quero que essas duas linhas centrais acompanhem na hora que eu esticar e que elas fiquem perfeitamente no centro. Bom, eu poderia, pessoal, aqui, ó, deixa eu voltar, vou fechar. Eu poderia, por exemplo, usar uma instrução aqui, por exemplo, de Scale. Aqui, ó, para essas duas linhas. Ou seja, quando eu ativar essa alça, essas duas linhas elas vão crescendo e descendo para baixo. Porém, se eu fizer isso, elas também vão crescer para cá, ó, para esse lado, e não é o que a gente quer, porque às vezes a gente pode ter um vitrô pequeno e que ele seja com uma parede mais larga, então não dá certo. Então a gente tem que usar aqui comandos de mover, tá bom? Porém, pessoal, tem que prestar atenção numa lógica básica aqui na hora de fazer a movimentação. Por exemplo, ó, sabemos que a nossa linha aqui, ó, tem 20. Partindo do princípio que ela tem 20, a gente precisa encontrar o valor aqui, ó, dessa sua distância de 3/3 de um número inteiro. O nosso número 20, a distância é um número inteiro. Então, 3/3 dessa distância nós vamos considerar que é 7,5. Tá bom? E aí nós vamos pegar a outra parte, né, 1/4, e vamos colocar nessa outra linha. Tá bom? Eu vou fazer aqui, vocês já vão entender o processo, ó. Eu vou vir aqui, ó, com o comando mover, e aí eu vou precisar de um parâmetro, né? Então vem aqui, ó, espessura. Tá bom? A minha seta ativadora é essa, eu clico.
Qual objeto que eu quero mover? É essa linha de baixo, ó. Eu clico nela apenas e aperto Enter. Porém, ó, eu tenho aqui, ó, o Stretch e eu tenho o Move. Eu seleciono a ação Move, tá bom? E aí, ó, o AutoCAD abre aqui, ó, nas propriedades dizendo, ó, quando você mover essa alça, ele estará se movimentando um valor inteiro por vez. E não é isso que a gente quer. Eu quero mudar, ó, e colocar 0,75. Ou seja, em um valor inteiro aqui, ó, eu tenho considerado basicamente, né, em 10, um valor aqui, ó, de 3/3, tá bom? No valor inteiro eu tenho o valor de 3/3 aqui. Fiz a alteração, clico aqui embaixo para confirmar. Tudo bem? Muito bem, então, ó, vou clicar aqui fora, aperto o ESC para desmarcar todas as funções, Move novamente, seleciono esse mesmo parâmetro, a alça ativadora é essa, tá? Uso aqui, ó, essa linha agora de cima, ó, essa de cá, que é para me mover, tá? E aperto o Enter. Venho aqui, ó, nessa segunda função de mover, tá bom? Ó, essa de cá, ó. Tanto é, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu passo o mouse, olha ali as linhas se movimentando, ó. Eu quero a linha de cima. E aí eu clico, tá, pessoal? Clico aqui, ó, tá o valor 1. Essa de cima aqui eu vou colocar 1/4, tá bom? Então, ó, é 0,25. E aí eu ajusto aqui, tá bom? Quando eu mover, o objeto vai descer e essas linhas ficarão ajustadas. Ó, vou apertar aqui salvar e testar, tá bom? 2 cliques no scroll do mouse, vamos fazer um testezinho. Ó, aqui na nossa vista de planta, eu posso esticar o objeto, ó, para o lado que eu desejo e eu posso esticar, ó. Olha lá, ó, conforme eu estico, as linhas também se afastam, ó. Então tem uma lógica aqui, ó, do afastamento, ó. Se eu encurtar, as linhas também se aproximam. Se eu afastar, as linhas se afastam também, tá bom? Para paredes mais largas. Vou apertar aqui para fechar. Vamos continuar com a nossa edição. Bom, fizemos tudo isso aqui na nossa vista de planta. Porém, eu quero inserir, por exemplo, janelas que tenham valores exatos. Eu não quero ficar esticando aqui aleatoriamente e também não ficar alongando aqui a espessura de parede aleatoriamente. Não é verdade? Então, eu posso inserir alguns fatores onde eu vou ajustar as medidas exatas. Por exemplo, ó, seleciono aqui comprimento e aí eu venho aqui nas propriedades, ó, e eu tenho essa opção aqui, ó, Velocity. Qual tipo, ó, de distância? Não tem nenhuma, ou seja, está um elástico livre. Então eu seleciono aqui, ó, e coloco como uma lista, tá bom? E aqui eu vou criar, ó, Dist Value List, valores para esses vãos de janela. Eu clico aqui, ó, clico na caixinha, surge uma janela. Então, ó, eu já tenho uma janela de 1,5 m, posso inserir uma de 1, aperto Enter, tá bom? Então eu terei uma janela de 1,5 m, uma janela, né, com vão de 1, e aí vamos colocar uma de 2 aqui, ó, tá bom? Apenas 3 exemplos para vocês entenderem. E aí eu clico em OK, tá bom? A mesma coisa eu faço com o outro, ó. Aperto o ESC para sair da seleção, seleciono esse parâmetro aqui agora, desço aqui, encontro aqui, ó, Velocity, tá? Pego a opção, pessoal, ó, List, e altero aqui, ó. Eu tenho uma parede de 20, eu quero colocar uma parede de 0,15, tá bom? Enter, adicionar e uma parede de 0,10, tá? Opa, deixa eu digitar aqui, 0,10, tá? Então eu tenho, ó, uma janela com vários tamanhos de vãos e com espessuras para a parede de 10, para a parede de 15 e para a parede de 20. Tá? Clique em OK. Aparentemente não aconteceu nada, né? Então, ó, salvamos o bloco, Test Block. Veja só o que aconteceu. Quando eu seleciono esse objeto agora, ó, na hora que eu for usar as alças são travadas, ó, tenho aqui umas linhas brancas, ó. Então eu tenho uma janela de 1 metro, eu tenho uma janela, ó, exatamente de 1,5 m e uma janela exatamente de 2 metros. Tá bom? Aqui, ó, na espessura, eu tenho uma janela de 20, eu tenho uma de 15 e eu tenho também, ó, uma de 10. Tá bom? Ó, fizemos aí, ó, o ajuste certinho, tá bom? Deixa eu afastar aqui, vamos colocar aqui na de 15 e aqui, ó, nessa de cá. Na hora que eu coloquei aqui, pessoal, ó, na de 10, observem que as linhas ficaram muito próximas uma das outras aqui, ó, tá vendo? Praticamente ficou uma em cima da outra. Bom, vamos considerar dessa forma porque trata-se de uma parede muito fina, né, de 10 mais 10.
Bom, daria até para a gente ajustar. Deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou fechar aqui novamente e vou voltar aqui para a gente fazer esse ajuste, ó. Bom, pessoal, para resolver essa situação, eu acharia melhor a gente fazer assim, quer ver, ó? Pode pegar aqui, ó, essa ação de mover, vamos deletar essa outra de cá, botão direito do mouse, deletar também, tá? A gente faz o seguinte, ó, aqui nós temos uma distância, deixa eu ver certinho aqui, ó. Temos aqui 5. Então a gente pode diminuir essa distância aqui, ó, colocando com 3 entre essas linhas, tá bom? Uma distância de 3 para cada. Então vamos lá, ó. Seleciono essa de baixo, ó, comando M para mover, coloco aqui para cima, né, ó, nesse posicionamento digito, ó, 0.02, tá bom? Pego essa de cá, aliás, se eu vim para cá vai dar 4, né? Então é o contrário, me perdoem, tá, pessoal? Aqui é 1 centímetro, tá? Ó, M, ó, agora sim, para cima, tomando cuidado para não aparecer os rastreadores, digito 0.01, tá bom? Essa daqui, ó, agora você vai usar M e colocar para baixo, ó. Tá, ó, 0.01. Então agora nós temos aqui, ó, um padrãozinho de distância de 3, ó. Tá bom? E aí o que a gente faz? A gente vem aqui com a opção mover, pega aqui, ó, esse parâmetro, alça ativadora, clica aqui e os objetos a gente seleciona estes dois ao mesmo tempo. E aí aperta o Enter, tá bom? E aí nós vamos ter agora um posicionamento de mover. Porém, ó, observem quando você selecionar essa opção aqui, você tem aqui, ó, o Override Distance, ou seja, a cada vez que você movimentar aqui, ele estará indo a um valor inteiro. Então você coloca aqui, ó, 2/4, tá? Ó, 0.5, tá bom? Dessa forma, ó. Aí vamos fazer um teste. Vamos clicar aqui, ó, em salvar, testar o bloco. Vamos ver se ficou legal agora, ó. Quando a gente selecionar o bloquinho, então nós temos aqui a opção uma parede de 15, ó, ficou bacana, ó, tá vendo? E uma paredinha de 10, ó, tá bom? Ou seja, as distâncias aqui são padrão, ó, e como as paredes são próximas, né, as distâncias entre elas, ó, fica aí um fator legal para a gente trabalhar. Ó, aqui então eu tenho paredes de 2 metros, né, vãos de 2 metros e também vãos de 1 metro, tá bom? Vou fechar aqui e vamos voltar aqui no editor. Acabou? Não, tem algumas opções bem interessantes aqui ainda. Eu posso fazer um modo como eu ajuste tudo isso daqui e visualize o meu objeto em vários posicionamentos. Eu já mostro já na sequência. Bom, na hora que eu inserir essa janela no meu projeto, eu vou precisar, né, em planta de um ponto base. Então eu venho, ó, parâmetros, eu tenho aqui, ó, base point, tá? O meu ponto base, ó, vai ser esse ponto aqui, ó, o nosso ponto 00. Apareceu aqui a simbologia, tá bom? Aí eu vou precisar de mais o que? Se caso eu quiser também eu posso, por exemplo, colocar uma informação para rotacionar, não é verdade? Então eu pego aqui, ó, a opção Rotate, clico aqui, ó, e aí eu vou inserir o meu posicionamento de rotação exatamente aqui também, ó. Eu clico aqui, aí, ó, eu vou especificar, ó, o raio do parâmetro, né? Aqui a informação total de raio, ó. Pode ser aqui, ó, esse total aqui, ó, não tem problema. Você vai clicar. Aí ele vai me pedir aqui, ó, um total para onde que eu queira rotacionar, o valor total, tá? Então eu coloco aqui, ó, 360. Eu posso dar uma volta completa, né, ó, com esse objeto aqui, ó, tá bom? Preciso dar uma ação, tá? Ó, clica aqui em Action, tem a opção Rotate. Vou selecionar o parâmetro, é esse parâmetro aqui, ó, tá? Eu clico. Aí ele vai me perguntar quais os objetos que eu quero rotacionar. Eu vou rotacionar todos, menos aqui, ó, o Visibility, tá bom? Então, ó, tome um pouquinho de cuidado, ó, seleciono tudo. Aqui, ó, vem aqui onde está escrita a palavra visibilidade, seguro Shift e clico nela, ó, para desfazer a seleção. O triângulo também, tá bom? E aí eu aperto o Enter. Bom, ó, feito isso, o que vai acontecer? Vamos lá testar o bloco. Na hora que eu for inserir o meu bloquinho lá na parede, ó, eu tenho a opção aqui, ó, para fazer aí as medições, né, ó, que eu desejo, e também tem a opção para rotacionar. Eu clico aqui, ó, e aí eu posso rotacionar, ó, o meu objeto para o lado que eu desejo, tomando como base, ó, o ponto base aqui, ó, tá? Então eu posso vir aqui. Se a parede for em diagonal, basta eu clicar, ele já fica ajustado. Se eu quiser posicionamentos exatos, eu ligo o F8, ó, a janela terá aí vários posicionamentos, tá bom? E independente do posicionamento que eu colocar, ó, aqui, ó, o Visibility sempre estará aqui
na sua posição para facilitar a sua visualização, tá bom? Então, você poderia colocar essa bolinha aqui no centro ou colocar ela em outro posicionamento, tá? O ideal é você colocar assim, porque aí aqui, ó, você consegue, ó, ajustar o posicionamento exato da janela. Tudo bem? Bom, aí agora nós fizemos o ajuste aqui, ó, do nosso objeto na nossa vista de planta, tá bom? E agora, ó, por exemplo, quando eu mudar aqui, ó, para a vista de corte, eu tenho que fazer todo o processo novamente, olhando esse objeto, ele em corte. Aí você vai falar assim, puxa vida, professor, eu vou ter que fazer tudo de novo? Sim, tem que fazer tudo de novo. Porque, pessoal, o bloco é assim mesmo. Você está trabalhando em um desenho que você não vai ter mais trabalho depois. Tá bom? Quando você for inserir no seu projeto, vai inserir uma janela. Você vai inserir em poucos segundos. Então, você vai ter um pouquinho de trabalho agora, mas depois você terá um super bloco, né? Para você trabalhar. Bom, um pouquinho de cuidado, ó. Eu mudei aqui para a nossa vista de corte. Então, obviamente que essa janela terá que ser em pé. Tá bom? Aí o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho duas opções aqui, ó. Tornar visível e tornar invisível. O que eu não quero que apareça aqui, ó, quando eu mudar para a vista corte? Eu venho e seleciono, ó, o que eu quero que fique invisível. Eu quero que fique invisível tudo isso daqui, ó. Tá bom, ó? Fique tudo invisível, aperto o Enter. Ó, se eu tiver mais opções, ó, o ponto base pode tirar também. Ele não some, né? Aqui as restrições também não. Bom, de qualquer forma, ó, é importante você ir fazendo os testes. Ó, vou vir aqui em Test Block, tá bom? Ó, vou vir aqui. Na hora que eu seleciono, eu vou mudar, ó, para minha vista de corte. Aí eu vejo o que acontece, ó. Eu não tenho nada realmente, tá bom? Então tá realmente invisível. Aí, obviamente, eu tenho que continuar com a edição, ó. Aí aqui eu venho e refaço tudo de novo, ó. Comando Line, faço aqui uma linha com um total de 0,20, não foi, ó? Alvenaria. Tá aqui, ó. Aí eu faço uma outra line aqui, bonitinho. Deixa eu colocar aqui o F8, né, ó, acionado. Coloco, ó, 1 metro, tá bom? Comando Line, novamente. Clico aqui, ó, e faço novamente, tá? Ou seja, eu vou literalmente redesenhar toda a minha janela, tá? Para facilitar, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, vou apertar o Ctrl Z, vou desfazer tudo até voltar tudo de novo à visibilidade, ó, tá? Para facilitar, você pode fazer o seguinte, ó, seleciona aqui, você vai dar um Ctrl C, tá bom? Fez o Ctrl C, vai estar aí na memória do seu Windows. Aí você vem aqui, ó, torna invisível todos esses objetos, menos o comando aqui, ó, Visibility, tá bom? Ó, estou em vista de corte. Aí aqui eu vou dar um Ctrl V para colar. Colo aqui, ó, pego essa mesma janela, já uso o rotacionar ponto base, tá, pessoal? Tem que colocar no ponto certinho aqui, ó. Tá, ó. M, clico aqui, ó, e coloco aqui, ó. Então, essa é a nossa janela vista em corte, tá bom? Agora eu tenho que fazer tudo de novo, ó. Eu tenho que vir aqui em linear, fazer os meus parâmetros, ó, aqui e fazer aqui também os meus parâmetros aqui, ó. Tá bom, ó? Dessa forma. As mesmas instruções que eu expliquei, tudo bonitinho, com distância, com os valores aqui, com os ajustes aqui, tudo bonitinho para essa vista corte, tá bom? Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui, em cima das instruções que eu expliquei para vocês, façam aqui, pessoal, a vista de corte, eu já volto com o vídeo para me explicar para vocês a vista, olhando ali ela na vista frontal, a nossa janela em frontal, tá bom? Então, já eu estou de volta. Ah, pessoal, só um detalhe aqui que eu não passei para vocês, ó. Quando vocês vão inserir parâmetros, e obviamente você vai esticar a sua janela, ó, de baixo para cima, você vai precisar da alça em um determinado lado, né? Então, o lado que você precisa da alça será o segundo clique, tá bom? Então, você clica aqui, por exemplo, ó, pega daqui, você quer a alça aqui em cima. Então, esse aqui é o seu segundo clique, ó, tá bom? De forma que quando você selecionar e vir aqui, ó, onde está a palavra 2, ó, você põe 1, a sua alça principal é aqui, ó, tá bom? Se você quisesse invertida, você vem e faz o processo inverso, ó, por exemplo, ó, linear, eu quero a minha alça para baixo, ó, clico aqui, aí quando eu selecionar, ó, eu posso vir até com o botão direito do mouse, eu tenho a opção, ó, Grid Display, eu quero 1, tá bom? Ó, aí a alça fica para cá, então a alça sempre fica no posicionamento do segundo clique, tá bom? Eu precisava passar esse recadinho para vocês,
para vocês ir fazerem aí, tá? Então, já já eu estou de volta, tá? Bem, pessoal, ó, já estou de volta, fiz aqui, ó, a vista em corte, né, com os mesmos parâmetros que eu comentei com vocês. Eu criei um parâmetro chamado altura, o outro chamado espessura 2 e fiz aqui, ó, as mesmas ações, tá? O mesmo processo idêntico que eu fiz ali na vista em planta, tá bom? E por fim nós temos aqui, ó, a opção para fazer a vista frontal. Aqui na vista frontal, ó, você vai ocultar tudo que você não precisa, ó. Você vem e seleciona aqui os objetos que você não precisa, ó, tá bom? Pegou um pedacinho da seta, Shift, seleciona aqui, ó, aperta o Enter, ficou tudo invisível, tá bom? Ó, eu vou salvar aqui o bloquinho, vou colocar em teste. Ó, vejam só como é que tá ficando. Quando eu tenho o meu objeto ele em planta, eu posso rotacionar para o lado que eu desejo. Posso esticar também, ó, e posso ajustar a espessura da parede. Legal, né? Bom, aí quando eu mudo para a minha vista de corte, eu obviamente não preciso ficar rotacionando, a não ser que eu tenha uma janela inclinada, tá? Nesse caso aqui, então, eu tenho, ó, eu criei uma altura de janela de 1,5, uma de 1,20 e uma outra de 1 metro. E as espessuras de parede eu coloquei as mesmas, ó, 15 e 10, tá bom, ó? Aí, quando você precisar desse mesmo bloco, você quer usar ele em planta, clica aqui novamente, ó, ele vem para planta, tá bom? E aí aqui, obviamente, você vem e faz, né, o ajuste necessário, ó. Vou ligar aqui o F8, ó, para ele ficar certinho, tá bom? Aí você vem, ajusta do tamanho que você quer, o comprimento e assim por diante, tá? Para finalizar aqui as explicações, ó, eu vou clicar e nós vamos fazer então a nossa vista frontal. A vista frontal é basicamente um retângulo, tá? Nós temos aqui um retângulo, ó. Aí você vai fazer o retângulo com vários tamanhos, tá? Pode fazer um retângulo de um tamanho qualquer, seleciona ele, nós vamos mudar as layers. Nós vamos vir aqui, ó, em Tools, tá bom? Você vai ver aqui, ó, Toolbars, AutoCAD, Layers, tá? Para aí a paletinha de layers fica aqui, ó. Você pode até encaixotar ela aqui, ó, em cima das propriedades, ó. Vamos ver se ela vai encaixar aqui direitinho. Deixa eu ver. Ah lá, encaixotou certinho. Tá bom? Então eu selecionei aqui essas linhas, venho aqui, pego a minha layer chamada esquadrias. Aqui, ó. Já tá certinho, tá? Se você quiser colocar moldura, se você quiser colocar montantes, aquelas partes que separam o vidro, tá? Fique aí totalmente ao seu critério. O raciocínio é o mesmo quando você tem linhas específicas aí no seu objeto, tá bom? Bom, o raciocínio aqui também é um pouco lógico em cima das explicações que eu comentei com vocês. Nós temos aqui a base e a altura que a gente precisa, não é verdade? Então, ó, parâmetros, eu venho linear, eu tenho, ó, um parâmetro, eu quero que a seta ativadora fique para cá, então eu clico aqui, ó, primeiro aqui e depois aqui, ó, e coloco para cá, tá bom? Lembrando que eu estou na vista frontal, tá, pessoal? Não se esqueça. Aí eu vou colocar aqui, ó, o nome, vou colocar assim, ó, chamado base, tá? Pode ser comprimento também, mas para distinguir, eu vou colocar a palavra base, ó, tá bom? Aí eu venho com outro parâmetro linear, eu quero que a seta ativadora fique para cima, então clica aqui embaixo, clico aqui em cima para cá, ó. Botão direito do mouse, eu vou colocar a altura, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a altura, tá bom? Eu acho que ele deu um conflito aqui, deixa eu ver, acho que já tinha um chamado altura, então vamos colocar a altura 2, tá? Ó, altura 2, tá bom? Aí ele deu um conflito realmente, então seleciono o mesmo processo, venho aqui, número de grips, altero para 1, tá bom? ESC, seleciono esse, número de grips, altero para 1 aqui, ó, para ficar já tudo certinho, as alcinhas, tá bom? Aí eu venho, né, e insiro as ações, ó, ações de stretch, eu quero selecionar, ó, esse parâmetro, a minha alça ativadora é essa, eu clico, eu quero, ó, esticar essa parte do meu desenho, tá bom? E aí, quando eu esticar, eu quero que pegue o visibility também, ó, e clico aqui, aperto Enter. Opções de stretch, seleciono esse parâmetro altura, a minha alça ativadora é essa é a parte do meu objeto que será esticado, e esse será, ó, aqui todo o objeto esticado, ó, tá bom? Tá prontinho aí, ó, o nosso bloco, olhando ele na vista frontal. Vamos fazer alguns testes? Então vamos lá, ó, salvamos, teste block, 2 cliques no scroll do mouse, ó, temos aqui, ó, a nossa vista olhando aqui, ó, em planta,
vista de corte, e aí quando eu quiser eu tenho também ela em vista frontal. Quando eu tiver a vista frontal, ó, eu posso esticar e posso encurtar a minha janela. Tá faltando os valores fixos, né? Então vamos já fazer isso, ó. Coloco aqui, eu tenho que selecionar, ó, o parâmetro, seleciono o parâmetro, venho aqui, ó, e procuro Veloset. Tá none, eu coloco lista, tá bom? Clico aqui na caixinha. Bom, a altura de janela, pessoal, eu havia colocado 1, né? Uma de 1 metro. Essa daqui, ó, eu vou deletar, vou colocar 1,20, tá bom? Enter. E vamos colocar uma de 1,5, ó, 1,5, tá bom? Enter. Ó, 1 metro, 1,20 m, 1,5. Isso para o parâmetro altura, tá bom? Clica em OK. Bom, agora ESC, seleciono esse outro, e aí eu venho aqui, ó, seleciono Velo, clico aqui, List, coloco várias janelas de vários tamanhos, olhando ela em vista, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma de 1 metro, deixa eu deletar esse, vamos colocar aqui, ó, uma de 1,5, tá bom? Independente lá do tamanho que a gente está olhando em planta, tá? Vamos colocar uma de 2, tá? Então eu tenho 3 medidas, 1, 1,5 e 2, né? Deixa eu clicar aqui em OK. Deixa eu só conferir aqui, pessoal, ó, na vista em planta, esse comprimento aqui, ó. Ó, eu vou clicar aqui na palavra comprimento. Deixa eu ver direitinho qual que eu coloquei aqui, ó, na caixinha. Eu coloquei 1, 1,5 e 2, tá bom? Olhando em vista, eu coloquei aqui, ó. Vamos descer direitinho. 1, 1,5, 2 e essa 18 eu desligo, tá? Então tá certinho, ó, 1,5 e 2. Clico em OK. Tá prontinho aí o nosso bloco, tá bom? Não preciso usar comandos de rotação, porque aqui é praticamente a nossa vista, né? Agora só uma dica bem interessante, pessoal. Esse bloco aqui, ó, eu poderia, por exemplo, ó, quando eu tô aqui na vista de planta, eu poderia inserir uma cota aqui, ó, tá? E aí eu vou ter que fazer um desenho de uma cota aqui, outra cota aqui e outra aqui, conforme as 3 medidas que eu coloquei, de 1, de 1,5 e de 2, tá bom? E aí eu vou alternando, tá bom? O que eu quero visível ou não naquela determinada vista. Se, por exemplo, ó, na minha vista corte, eu queira que apareça aqui uma cota, eu coloco aqui visível. Se eu não quero que apareça aqui, ó, na planta, ela fica invisível e assim sucessivamente, tá bom? Ó, vou salvar o bloco, test block. Vamos finalizar aqui os testes, ó. O nosso bloquinho está aqui. Eu posso mudar ele automaticamente para a vista de corte. Posso mudar ele, ó, para a vista frontal. E aqui eu tenho os ajustes, ó. Agora estão fixos, né, ó. Acabou ficando aquele de 2,18, não entendi por quê, mas depois a gente ajusta, tá? Não tem problema, ó. Tá? Então eu tenho uma janela aqui, ó, com várias medidas. Eu posso aumentar 1,5, tá? Tem aqui 1,27 também, acabou ficando no histórico, e 1. Aí, obviamente, você vai criar, né, com vários outros segmentos na hora que você seleciona aquela caixinha. Legal, né? Bom, agora, para finalizar o nosso bloco, a gente tem uma instrução muito importante, ó. A gente vai vir aqui, ó, deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer uma instrução bem interessante e importante também, que é essa função aqui, ó. Nós vamos vir em parâmetros, nós vamos colocar um lookup, que na verdade, pessoal, é um menu drop-down, tá? Você pode colocar ele também no posicionamento que você desejar. Eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Vou colocar ele aqui mais ou menos nesse posicionamento. Ó, lookup, ele não tem nenhuma ação ainda. Aí eu vou vir aqui, ó, em action de lookup, tá bom? Eu clico aqui, vou selecionar o parâmetro chamado lookup. Vai surgir uma belíssima janela aqui para a gente configurar. Bom, aquele objeto que eu estou fazendo, ó, é o lookup 1, é o meu menu 1, ou seja, eu posso inserir vários menus no meu bloco, tá bom? E aqui, ó, eu tenho adicionar propriedades a esse menu, tá bom? Então vou aqui, ó, adicionar propriedades. Quando eu adicionar propriedades, eu tenho aqui várias opções, ó. Aquelas opções que nós escrevemos, aqueles parâmetros, ó, comprimento, espessura, ângulo, altura, tudo bem? Bom, quando eu colocar, por exemplo, ó, visibility state aqui, ó, essa opção de visibilidade aqui, ó, eu vou vir e vou clicar em OK, tá bom? E aí vai aparecer a palavra visibilidade.
Bom, quando eu clicar lá na opção visibilidade, eu venho aqui e seleciono, ó. Eu quero, por exemplo, a minha vista de planta. Tá aqui, ó. Quando eu selecionar a minha vista de planta, aqui, ó, no meu lookup vai aparecer uma frase. Tudo bem? Eu vou colocar a seguinte frase assim, ó. Bloco, vamos colocar assim, ó, bloco em planta. Tá bom? É apenas uma alternativa de texto. Tudo bem? Clico aqui embaixo, coloco aqui, ó, vista em corte. Aí eu coloco aqui, ó, bloco em corte. Tá bom? Mesmo processo, ó, vista frontal. Aí eu coloco aqui, ó, bloco em vista frontal, né? Vou colocar assim, ó, vista frontal. Tá bom? Aperto o Enter e aí eu confirmo. Tá bom? Ó, o meu lookup já está funcionando. Vamos ver como é que ele funciona. Clico em Test Block. 2 cliques aqui, ó. Quando eu clico, eu tenho, ó, o Visibility e eu tenho, ó, o lookup. Quando eu clico, ó, ele me dá 3 alternativas, ó. Bloco em planta, bloco em corte, tá? Ó, ele desapareceu, eu já explico por quê. Ó, volto para cá, ó, coloco aqui e vista frontal, tá bom? O que você tem que fazer, ó? Ele não foi feito depois do Visibility, então a gente tem que alternar aqui, ó. Deixa eu voltar, colocar aqui direitinho, ó, para que vocês entendam. Ele foi feito apenas nessa vista. Então o que eu tenho que fazer, ó? Eu venho na minha vista de corte e torno ele visível, ó. Clico aqui, ó, Make Visible, clico no Lookup aqui, ó, e aperto Enter. Ele ficou visível. Venho na minha vista frontal, tá bom? E torno ele visível, ó, o Lookup 1. Enter. Tá bom? Aí, ó, eu vou vir aqui, ó. Olha só que interessante. Onde está a palavra vista de planta, eu tenho aqui, ó, a palavra visibilidade. Não tem aqui, ó, visibilidade? Eu seleciono o visibility e aí, ó, eu vou vir aqui e vou alterar para que ele não apareça. Eu coloco aqui, ó, número de gripes, tá o valor 1, eu coloco 0. Tá bom? Feito isso, ó, basta você finalizar aqui, ó, ESC. Vou salvar o bloco e testar o bloco. Ó, o visibility não vai aparecer mais, ó, tá fora. E agora eu tenho aqui, ó, o nosso menuzinho aqui, ó, bloco em planta, bloco em corte, bloco em vista frontal. Tudo bem, pessoal? Ou seja, então eu poderia criar novos, né, ó, lookups desses aqui, ó, e colocar, por exemplo, um aqui do lado, um mais abaixo. Ou seja, eu tenho uma boa sequência de menus. E ao invés de eu colocar aqui, como eu coloquei apenas os posicionamentos do Visibility, eu poderia, por exemplo, mudar a layer. Eu poderia, por exemplo, mudar aqui, ó, o tamanho. Tudo bem? Ou seja, então eu crio vários lookups e insiro aí diversas situações dentro dele. No caso aqui eu inseri essas 3, ó, já alternando rapidamente o nosso desenho. Tá bom? E, inclusive também, ó, eu posso mudar esse objeto de posição. Eu coloquei um pouquinho afastado aqui, pessoal, porque pode ser que você rotacione o objeto, né? Ó, por exemplo, você rotacionando ele, ele vai acabar pegando aqui, ó, na parte de baixo, tá? Então eu deixei ele aqui um pouquinho afastado realmente. Finalizamos então, ó, o nosso bloco dinâmico, tá? Então você pode ir trabalhando dessa maneira, fazendo aí vários elementos e utilizando aqui o visibility para você colocar também, se você quiser, cotas, para você colocar texto. Ou seja, você quer que apareça um texto numa vista, mas não quer que apareça em outra, tá? Um detalhamento que apareça em um, não apareça em outro, e assim por diante. Tá bom, pessoal? É um pouquinho complexo no começo, mas eu tenho certeza que com prática você vai aí manipulando seus desenhos, você vai analisando aqui, ó, várias opções, ó. Você tem o rotate, você tem o flip, que é o espelhamento, você tem array, tá bom? Você tem várias opções para você ir produzindo aí os seus blocos dinâmicos. Vamos fazer um testezinho? Ó, salvamos o bloco, está dentro do nosso template, tá? Não vou aqui testar, já vou fechar o editor de blocos direto. Ó, deleto aqui, e aí chego lá num belo dia, estou no meu projeto, ó, vou vir aqui nessa mesma janela, deleto, tá? Ó, vem aqui, ó, e de inserir, ó, janela simples. Quando eu seleciono, observem que tem o trovãozinho aqui, ó. Ó, tem aqui a opção para inserir o ponto base,
tá? Não vou especificar aqui, ó, a escala, né? Vou colocar ali diretamente na tela. Ângulo de rotação não precisa, porque o nosso bloco já tem esta opção. Clique em OK. O bloquinho está aqui, ó, para ser inserido. Olha só que bonitinho, pessoal. Eu venho, clico. Na hora que eu clico, ele me pede, obviamente, fatores de escala. Enter. Tá bom? Ó, o bloco já foi inserido. Aí eu tenho as funções aqui, ó. Eu clico, eu posso rotacionar, ó, ele já vai ser encaixado aqui, ó. Inclusive ele está invertido, né? Então a gente já ajusta aqui, ó. Deixa eu deletar ele. Deixa eu apagar, pessoal, essas cotas aqui que tá atrapalhando um pouquinho a nossa visualização, ó. E para inserir, janela simples, OK, ó. Então eu vou clicar aqui agora, tá? Enter. E aí, ó, eu venho, seleciono o bloco, ó. Eu tenho aqui a opção, ó, para mudar, para rotacionar, ó, ele já fica no posicionamento certo. Coloco aqui. Se eu tivesse um posicionamento menor aqui, ó, basta eu clicar aqui na alça e eu ajusto, ó, pro vão que eu desejo, ó. Tá bom? Ó, eu tenho esse e tenho esse maior aqui, ó. Ela já se ajusta automaticamente. Tá bom? Posso pegar, ó, esse mesmo bloco e inserir, por exemplo, aqui, ó. Ó, ele em corte, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E de inserir, pego janela simples, tá bom? Ele vai estar aqui nesse posicionamento, ó, o ponto base, Enter. Seleciono ele, só que eu não quero ele assim, ó. Eu quero ele em corte. Clico aqui, ó. Ele já vai ficar certinho no posicionamento, tá? Ó. Aí eu venho, ajusto a altura que eu quero. Obviamente que o ponto base é para cá, né? Ó. Olha lá, ó. Ou seja, então é um bloco, pessoal, que vocês inserem eles, né, rapidamente, ó, em vários posicionamentos. Deixa eu colocar aqui novamente, ó. Aqui, Enter. Olha só a praticidade que eu tenho agora, ó. Eu posso, obviamente, rotacionar, ou eu posso pegar aqui, ó, ele em corte e já ajusto ele aqui, ó, na minha janela. Olha lá que bacana. Rapidinho, né? Se eu quiser colocar ele aqui também, ó, ele em vista, vamos ver como é que funciona. Ó. Obviamente que eu preciso das informações de medidas exatas, né? Ó, vou colocar aqui, ó. OK. Clico aqui no local exato que eu preciso, coloco ele aqui, só que eu quero ele em vista frontal, ó. Já foi ajustadinho. Aí eu venho e alterno para o tamanho que eu preciso, ó. Naquele exato momento, ó. Clico aqui nas alças e clico aqui, ó, no tamanho que eu quero. Tá bom? E insiro rapidamente. Como eu comentei, eu fiz apenas um retângulo simples, né? Mas aí a gente pode também fazer aí montantes, desenhar realmente o vidro, tudo bonitinho e seguir as instruções que eu mostrei ali, né? Mostrando as ações exatas em cada tipo de bloco. Tá bom? Pessoal, fizemos este ajuste nesse template, tá? Então, como eu comentei, faça isso dentro dos seus templates e aí você vai fazer o seguinte, ó, seleciona todo o objeto, tá? Não se esqueça, ó, de vir em View, Display Icon, né, o CS Icon On, para ele acender aqui de novo. Aí você vem e salva o seu template. Legal, né? Bom, pessoal, agora eu vou comentar com vocês como que vocês vão ajustar blocos quando você traz ele da internet e ele está com medidas diferentes. Bom, pessoal, deixei aqui de volta, né, ó, o projeto da nossa casa para exemplificar para vocês essa instrução de inserir blocos, né, com medidas diferentes. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um projeto, né, ó, eu tenho ele feito em metros e aí eu quero, por exemplo, baixar da internet, eu quero pegar de um amigo ali um bloco emprestado e aí vou lá, vou apertar aqui o comando I para inserir, tá bom? E vou baixar naquela pastinha que eu coloquei aí, né, que é a tema da aula 37, tá bom? Já deixei ali 4 bloquinhos como exemplo. Vou clicar aqui em Browse e dentro dessa pastinha tema da aula 37, ó, eu deixei aqui, ó, alguns bloquinhos, tá, ó? Inclusive, ó, esses 3 primeiros aqui, ó, vocês podem observar que é exatamente a mesma cadeira. Ou seja, com esses 3 blocos aqui, você poderia, por exemplo, criar um bloco dinâmico ali com as 3 vistas, né, com as 3 opções de visibilidade que eu comentei agora há pouco, tá bom? Esses blocos aqui, ó, eles estão feitos comumente para serem inseridos em projetos em metros. E esse aqui, ó, foi feito em um template em milímetros. Ó, eu vou pegar ele e vou clicar em Open para inserir. Observem só o seguinte, ó, eu não vou mexer em nada aqui nas instruções, vou deixar tudo como está normal. Observem aqui, pessoal, ó, essa informação é importante, você precisa saber em que unidade o desenho foi constituído. Porém, é muito importante você se atentar a esse detalhe. Nem sempre a informação que aparece aqui ela é verdadeira, tá bom?
Ou seja, a pessoa que fez o bloco, ela pode fazer o bloco em um template e criar o bloco com outras dimensões, tá? Então você precisa inserir na tela para você ter uma ideia, né, exata do tamanho desse respectivo bloco. Tá bom? Ó, eu vou colocar tudo fatores 1 e vou baixar ele e inserir no meu projeto como foi criado originalmente, tá bom? Clico aqui em OK. Olha só o tamanho do sofá que veio aqui para nossa sala, ó. Parece um sofá de brinquedo, né, ó. Tá? Então, se eu inserir ele aqui, olha só como ele está totalmente desproporcional. Então, o que você tem que fazer? Em alguns casos, também o bloco ele vem invertido, ele vem gigantesco aqui próximo do seu projeto. Então, você vai ter que fazer alguns testes, né, para você poder inserir ele aí corretamente. Os principais testes são você ampliar aqui, ó, os valores, tá? O valor 1 e aí você coloca 10, ó. Você vem aqui e coloca 10, vem aqui e coloca 10. Ou ao contrário, tá? Se ele vir gigantesco, você vai diminuindo, tá bom? Tem o valor 1, então você coloca 0,01 e vai quebrando os valores até você encontrar um tamanho ideal, tá bom? Ó, aumentei para 10, clica em OK. Olha só, na hora de inserir, ó, ele já veio no tamanho correto para ser inserido. Tá bom, ó, bonitinho. Aí eu vou fazer um teste aqui, ó, um comando dist. Eu tenho aqui, ó, esse objeto daqui até aqui eu tenho um tamanho de 50 centímetros, mais ou menos, tá bom? Eu posso fazer assim também, ó. Eu venho aqui com o i de inserir. Eu não sei qual unidade que é esse bloco, não sei qual foi o template verdadeiro. Eu posso fazer o ajuste lá na tela, tá? Ó, voltou aqui os valores 1. Eu clico aqui em OK, ele veio minúsculo novamente. Então eu faço assim, ó, na hora de eu inserir o bloco, eu seleciono ele, uso o comando Scale, né, ou o comando escala, pego aqui, ó, um ponto base, um ponto de referência qualquer, tá bom? E aí eu pego essa opção aqui, ó, Reference, tá bom? Eu vou mostrar para o AutoCAD uma referência para mim ajustar esse bloco, tá bom? Eu clico aqui, a minha referência então vai ser essa parte de trás, ó. Eu quero que daqui, ó, até aqui seja a informação exata do meu bloco, ó. Eu clico, tá bom? E aí eu vou digitar o valor que eu quero. Aí eu vou colocar o valor do meu projeto em relação à unidade métrica do meu projeto. Então eu coloco, ó, 0,6, por exemplo, tá? Ou seja, eu quero que realmente o meu bloco, essa parte de trás dele, ó, tenha exatamente 60 centímetros. E aí eu aperto Enter. Aí o AutoCAD vem, ó, e faz a correção desse respectivo bloco. Isso serve para geladeira, serve para chuveiro, para sofá, para carro, para todo tipo de bloco aí que você imaginar, tá bom, pessoal? Então, é importante você fazer os ajustes na escala ou então optar em utilizar o comando Scale, usar a opção Reference e aí você pega uma medida que você realmente conhece na vida real desse bloco respectivo e coloca o valor que você realmente deseja, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa penúltima aula, que é a nossa aula de número 37. Né? Como sempre, eu quero agradecer aí por você ter acompanhado aí a nossa aula. Se você teve uma dúvida, teve um probleminha, principalmente ali nas partes de blocos dinâmicos, é aquilo que eu sempre comentei desde o começo do curso. Dá uma pausa no vídeo, volte, reveja, vá fazendo também diretamente no seu AutoCAD. Não tenha medo de errar, pessoal. Vai lá, fez uma coisa errada, volte, tente de novo. Vá pesquisando, tá bom? Se teve uma dúvida muito pertinente, por favor, entre lá no site, na página de ajuda, temos ali o nosso formulário e aí nós vamos também te auxiliando, tá bom? Eu sempre peço, pessoal, para as pessoas que estão acompanhando os nossos cursos, que na hora que você enviar uma dúvida, procure também, caso seja uma dúvida muito específica, seja algo muito detalhado, mande através também do meu e-mail direto, ailtonbc@hotmail.com, e coloque uma foto mostrando os prints embutidos ali da sua dúvida, tá? Evitem colocar, pessoal, como anexo, as imagens como anexo, porque às vezes pode passar aqui pelos filtros da empresa e acaba entrando nas pastas de spam e a gente não pode abrir, tá bom? Então, se você tem uma dúvida bem pertinente, tira um print da imagem bonitinho e aí você manda no e-mail para mim. Só que aí você coloca como imagem embutida diretamente ali na mensagem, tá bom? Aí nós vamos abrir a imagem e responder com total carinho e atenção aí a sua dúvida, tá bom? Meus amigos, então, aguardo vocês aí na nossa última aula do nosso curso aqui de AutoCAD 2016. Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até mais!